Olá, tudo bem? Nesse vídeo de Visual Basic, nós vamos ver como ler o nome das tabelas de um determinado banco de dados e colocar num combo box. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019. Criar um projeto. Na linguagem, selecione Visual Basic, Windows e área de trabalho. Vou digitar aqui Forms, para reduzir a quantidade de opções. Tem aqui aplicativo do Windows Forms, .NET, e aplicativo do Windows Forms, .NET Framework, que é o mais antigo. Eu vou selecionar o mais recente, mas pode ser o outro também. Próximo. Aqui é o nome do projeto, que é o nome da aplicação. Se você está no .NET Framework, aqui já tem o criar, pode clicar nele. Se não, próximo. Se você está no Visual Studio 2019, você tem apenas o NET 5. Eu vou selecionar o .NET 6 ou o NET 6, criar. Em todos os casos, o Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou redimensionar esse formulário. Com ele selecionado, pressiona o F4, vou aqui em Start Position, Center Screen, e aqui no texto tabelas. Center Screen é para o formulário ficar centralizado quando a aplicação for executada. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Vou pegar aqui um combo box e vou arrastar para o formulário. Com ele selecionado, pressiono o F4 se for preciso. CMB Tabelas. Vou descer aqui em Drop Down Style e vou colocar Drop Down List. Isso vai impedir que possa fazer alguma digitação no controle. Vou em fonte, size, vou por 11. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Aqui, sobre o nome da aplicação, clique o botão direito do mouse, adicionar, classe, eu vou chamar de tabelas SQL. Pressionei o Enter e ele gerou uma classe pública. Eu vou aqui agora, exibir SQL Server Object Explorer. Vou abrir os servidores SQL. Eu tenho aqui o MS Local DB. Em Database eu tenho os bancos de dados. Nos bancos de dados, tenho aqui um database chamado Livros, que tem essas tabelas. Eu quero recuperar o nome dessas tabelas. Com o banco de dados selecionado, vou pressionar o F4. Aí vou vir aqui, em Propriedades, em Connection String. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai selecionar. Ctrl C, voltei aqui no código, na aplicação. Vou colocar aqui entre aspas aquele código que eu peguei de lá. Foi o que eu copiei e colei aqui. Só que aqui é o quê? Essa variável é private e read-only, só vai ser acessada dentro desta classe. Vou criar um método aqui. Esse método vai ler as tabelas deste banco de dados. Estou instanciando um objeto SQL Connection. Vai ficar vermelho. Coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções. Se você estiver usando o .NET Framework, aqui na primeira opção, está assim, Using System Data.SQL Client. Você seleciona ela. Se você estiver no 2022, seleciona aqui, instalar o pacote System Data SQL Client, localizar e instalar versão mais recente. Aí o Visual Studio vai instalar o SQL
client e vai colocar o import aqui em cima. Agora, eu vou abrir a conexão. Eu instanciei um objeto command, que vai usar essa conexão aberta e vai fazer um comando SQL que vai trazer as tabelas. Então eu vou voltar aqui no SQL Server Object, ou clique aqui, exibir SQL Server Object Explorer. Sobre o banco de dados livros, cliquei aqui e vou clicar aqui em New Query. E eu vou colocar o comando select name from systables. E vou executar esse comando. E ele mostrou aqui, todas as minhas tabelas que eu tenho nesse banco de dados. São essas tabelas aqui, Está mostrando aqui. Então eu vou copiar esta instrução, Ctrl C, vou voltar para a minha aplicação, não vou salvar, e aqui no lugar do comando eu vou colocar aquela instrução. Agora eu peguei um data header para ler os dados desse command. Então, se tiver alguma linha, se tiver algum registro, eu vou ler. Lendo, eu vou guardar esse registro no quê? Tem que ser numa lista de strings. Só que aqui, é um do while. E aqui embaixo é um loop. Então tem esse DEM aqui. Tem mais de uma linha. Não é um registro. Eu vou ler vários registros. Enquanto estiver lendo, ele vai ficar aqui dentro e vai criar essa lista de strings. Então eu vou instanciar essa lista aqui, no começo. Uma lista de tabelas é uma lista de strings. Aí aqui, ponto, add, e vou pegar o que aqui? Vou pegar o dr, o name, que é o nome da tabela, que é esse campo aqui, Isso daqui é uma tabela e isso aqui é um campo da tabela. Isso é uma tabela do SQL Server que tem o nome das tabelas do banco de dados que está nessa conexão. Que banco de dados que é esse? É esse aqui, livros. Bom, só que esse método aqui, ele tem que ser share. Porque eu não quero ficar instanciando essa classe aí para usar esse método. Vou fechar aqui e vou voltar no formulário. Ctrl Alt L, se não tiver aberto. 2 cliques no form. Vou dar 2 cliques aqui no formulário e vou entrar no evento load. Então aqui eu vou chamar aquela classe lá, tabelas, tabela SQL, obter SQL Server. Isso aqui vai trazer a minha lista de tabelas. Vou pôr só aqui, só lista. Fechei ali só para ficar mais visível aqui. Então eu tenho a minha lista de tabelas do SQL Server nessa variável lista. Agora eu vou pegar aqui, pressionar o F4, vou aqui no nome, CMB tabelas, vou voltar para o código onde eu estava, ponto value member, vai ser o name. Ponto display member, também vai ser o name. O data source vai ser
esse lista aqui, ó, que é uma lista de tabelas. Selected Index, é o -1 para não ficar ninguém selecionado. Vou salvar e vou executar. Deu algum problema, não retorna nenhum valor. Esqueci de voltar, de dar o return aqui, ó. Aqui em tabelas SQL. Então isso aqui, ó, tá devolvendo uma lista de string, que é essa lista aqui. Então aqui, ó, antes do end function, tem que ter um return, essa lista de tabelas aqui, ó, lista tabelas. Por que ele está assim? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Private share. Faltou isso também. Vou salvar e vou executar. Eu clico aqui e eu tenho aqui as minhas tabelas do banco de dados. Se eu for aqui no exibir, SQL Server Explorer, está aqui as minhas tabelas, livros, menu opções, usuários, menu acesso, são essas daqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.